Boa tarde, pessoal. O pessoal está chegando aqui, a gente já começa o nosso Neo Talks de hoje. Eu sou o Sérgio Ricardo Tiba, mas podem me chamar de Tiba. Sou especialista em atendimento ao cliente, CX, soluções Omnichannel, desde 2000, atuando em grandes empresas do ramo. Eu adoro conhecer e conversar com pessoas novas, porque eu acredito que sempre eu posso aprender algo novo. Não à toa, já tive um canal chamado Me Conte. Também tive um canal chamado Atômicos, que falava sobre mecânica quântica. Já fui piloto de AV, que significa automobilismo virtual. Também já fui DJ no Japão. Em outra ocasião, porque hoje estou aqui apresentando Now Talks, que vamos falar hoje sobre um tema que está na boca de todo mundo, que é agente de IA. Vou dar um pouquinho aqui. O que muda no atendimento nos próximos 24 meses? Esse é o tema de hoje. O pessoal já vai se chegando, né? Pode já começar a pensar a respeito do tema, pode já dar uma pesquisada, né? Mas na verdade eu prefiro até que não pesquise. Se quiser não tem problema, mas assim, que eu gosto de experiência. Eu falo que nada substitui a experiência, né? Então, o nosso tema de hoje é agência de IA, o que muda no atendimento nos próximos 24 meses? Mas antes eu tenho que dizer que o Neotox não é aula, não é apresentação de produto. É uma conversa estratégica que eu faço perguntas, a gente debate, quem está assistindo participa através de enquetes. As enquetes são anônimas, tá, gente? Então pode participar sem medo, porque ajuda a gente a ter uma conversa mais relevante. Então as enquetes vão aparecer aí na sua tela, só votar, a gente já divulga rapidinho o resultado e aí a gente debate em cima do que acontecer ali. E depois também tem o chat para você mandar as perguntas. E eu adoro quando mandam perguntas. Primeiro, que eu quero saber quem está participando, né? E eu gosto sempre de responder junto com os nossos convidados. Então, pode mandar, gente, fica tranquilo que a gente vai responder com o maior carinho e vai até dar um destaque se você quiser que a gente fale seu nome, para mostrar que você está participando. Adoro, eu adoro essa interação. E para quem assiste a gente pela primeira vez, eu vou destacar alguns marcos aqui da TEL, da NEL, NEL Assiste, ao longo do tempo. A NEL é uma empresa brasileira, fundada em 2007 em São Paulo. Em 2012 teve o lançamento do, da solução Omnichannel, foi a primeira empresa que lançou o Omnichannel no Brasil. Em 2014, ela teve o aporte o apoio, na verdade, do ecossistema da Endeavor. Em 2021, a aquisição da marca pelo fundo Oca Capital. Em 2023, teve o rebrand da marca. Em 2024, o lançamento da Núbia, que é a nossa IA, né? A gente vai falar muito sobre a Núbia, de agora para frente, porque é a nossa IA e IA agora não tem como falar de negócios e não falar de IA, né? A nossa solução é uma plataforma conversacional omnichannel, completa e centrada no consumidor. O que que significa isso? É a plataforma que a gente chama de Assist, tem todos os canais embarcados nela, você escolhe, né? Quanto mais melhor, né? Porque a solução e a experiência Omni, quanto mais canal você oferecer para o seu cliente, melhor. Temos workflow para integrar todas as áreas, todos os dados de dashboards e relatórios, tudo também já está pronto para você conectar seu Power BI, por exemplo. Autosserviços, que é onde a Núbia entra. Você pode colocar URA, bot, FAQ. Tem a parte do e-commerce também já integrado. A voz do cliente, que é onde a gente faz o CSAT para você, através também da Núbia, com a nossa IA. Temos mais de 200 clientes já parceiros da Nel, né, com a gente. E contextualizando a Nel, é isso, uma empresa já consolidada, para quem ainda nunca viu. Seja bem-vindo à Nel, Nel Assist. E agora, voltando ao nosso tema de hoje, o pano de fundo, que a gente chama, né? Olha só, nunca se cobrou tanta eficiência
e nunca crescer rápido foi tão caro. Então, uma pesquisa fala que 80%, o pessoal acha que 80% da resolução vai ter com a IA, né? A IA vai reter, e a gente parou de falar um pouco reter, né? A gente fala mais de resolver, isso até 2029. Essa é a expectativa de retenção, de resolução com a IA. Com isso, vai gerar 30% na redução de custo, porque o agente humano vai ficar focado em solicitações específicas, orquestramento ali, coisas que a IA não vai conseguir fazer. E 91% dos líderes de atendimento, isso é muito interessante, eles dizem já sentir pressão direta da diretoria para implementar agora, já em 2026. Né? Então, esses são os dados que a gente fala, opa, então a IA já é realidade, já está acontecendo, já está reduzindo o custo, mas o que de fato acontece? 48% são otimistas sobre como a IA pode melhorar a experiência. Não acho que é um número tão grande, né? Poderia ser melhor, né? 48% acho que é até baixo. 74% são as empresas que planejam colocar IA agêntica no ar dentro de 2 anos. Será que vai ser assim? Será? Qual será o futuro do atendimento utilizando agentes de IA? Basicamente, acho que essa é a pergunta que todo mundo que trabalha no CX, né, no Customer Experience, está se fazendo. Qual será? Então, a gente chama aqui especialistas, pessoas do mercado, com muita experiência, que eu digo que por mais que a gente tenha muita experiência, eu estou aqui desde 2000, ninguém tem muita experiência com IA, né? Porque é novidade. Apesar de já ser realidade, não tem como falar que tem alguém que tem 10 anos de experiência com IA. 5 anos eu acho que não existe, né? Então, para ajudar a gente a conversar, a trazer toda a sua experiência, ela que é especialista em CX, com mais de 8 anos de experiência em tecnologia e vendas consultivas, atua na transformação da experiência do cliente, conectando IA, automação e estratégia para criar jornadas mais inteligentes e eficientes, gerando valor para clientes e negócios. Fora do trabalho, ela é apaixonada por treinos de alta intensidade e por observar pessoas. Eu já me identifiquei aqui também. É no treino que ela recarrega energias, organiza as ideias e, curiosamente, tem vários insights. Isso também entendo muito disso, porque para mim, quando eu estou fazendo o meu treino de corrida, eu tenho muitas ideias. Eu imagino que seja por causa da oxigenação do cérebro. Mas então, gente, me ajuda a receber. Seja bem-vinda, Bruna Moreira. Boa tarde. Boa tarde, Tiba. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a oportunidade para a gente bater esse papo, né? Como você comentou, né, Tiba? Acho que temos um tema bem interessante aí, que vai ter alguns desdobramentos bem legais, né? É um É, prazer estar aqui compartilhando esse tempo com vocês. Eu sou realmente apaixonada por pessoas, conectar pessoas, estar com pessoas. Então, eu acho que tem tudo a ver. É o que eu faço no dia a dia, né? eh, com o que a gente vai falar aqui. Então, espero contribuir um pouquinho aí nesse bate-papo com vocês. não, perfeito. A gente tem mais um convidado. Já já eu falo dele, porque dizem que tá uma ventania lá onde ele tá, caiu até energia e tá esperando ele chegar. Mas enquanto isso, Bruna, eu queria comentar com você, porque assim, eu não consigo separar, eu acho que a pessoa é uma só. Seja na vida profissional, na pessoal, todas as áreas da vida. Se a pessoa está com um problema aqui, ela não vai performar bem aqui. Então, para mim, ela é uma pessoa só. Então, quando você fala assim, no treino, você organiza as ideias. Vamos supor, se você não tivesse esse tempo para organizar as ideias, você não seria uma profissional tão boa, acredito eu. Você acha que na hora que você está treinando, é, é a hora que você tem mais ideias? Você acha que isso é por quê que acontece? Eu não diria que seria a hora que eu tenho mais ideias, mas falando da minha experiência, né, nesse trecho da minha vida, eu sempre fui muito noturna, né? Então, eu tinha uma rotina de trabalho
pós isso, eu treinava. Comecei a perceber que essa contaminação que a gente sofre ao longo do dia, com trabalho, com coisas corriqueiras do nosso dia a dia ali que acometem nossa cabeça, o meu treino, ele era uma válvula muito mais de escape ali, de ter um relaxamento, né. E como eu mudei e agora eu tô indo de manhã muito cedo, a cuca tá muito fresca, então eu não tenho essa contaminação, né, de Hum, problemas, estresse do dia a dia, horário, ai, então assim, você tá com a cabeça livre, então eu acho que isso favorece muito, né. E como eu falei, a gente tá falando aqui de CX, que é uhum, sobre experiências, e eu acho que a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, né. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, né. Quando a gente fala de CX, a gente acaba olhando muito só para essa parte tecnológica, né, a gente olha muito para como eu vou fazer isso, mas se a gente for parar para analisar no nosso dia a dia, a gente está o tempo inteiro fazendo isso com as pessoas no nosso trabalho, com os nossos relacionamentos em casa, né, nos treinos que a gente tem, então eu acho que é daí que às vezes surge um olhar diferente para o que a gente faz no dia a dia, sabe, é mais ou menos isso que eu quis dizer. entendi. Não, entendi. Porque assim, eu, quando tô correndo, e é correndo mesmo, assim, correndo na esteira ou na rua, eu tenho muitas ideias, muitas. E aí eu comecei, até durante a corrida, eu fui pensando, por que será que eu tenho tantas ideias? E às vezes eu até, assim, eu dá vontade de correr com papel para anotar, porque depois eu até esqueço, mas eu falo, nossa, eu tive uma ideia muito boa, qual que é, tal. E eu imaginava sempre que fosse por causa da oxigenação, né? Porque você está respirando diferente, né? Tá, não sei. Isso é uma coisa que eu ainda vou precisar pesquisar. Não, e eu acho Mas. que também não tem muito uma razão, né, eu acho que é muito mais de cada indivíduo, né, cada indivíduo é o que você falou, encontra ali, o seu momento de às vezes conseguir trazer essas ideias, às vezes pra gente é nesse momento, tem gente que, meu, trabalhando ele tem altos insights, é uma pessoa que tem uma cabeça diferente, então e Uhum. isso que é o mais legal, né, somos todos seres humanos, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma, o seu jeito, então é isso que faz a diferença mesmo. É isso que dá a experiência, né? Eu acho que se todo mundo fosse igual, ia ser um monte de robozinho fazendo as mesmas coisas e não ia ter experiência nenhuma, né? Então, acho que a diferença faz a gente evoluir mais, né? Eu E o concordo. quão complexo é a gente, querer, entregar essa perfeição, né, E aí, fazendo um né. paralelo, por isso que fica tão difícil a gente agradar o cliente, né? Falando da experiência do Exatamente. cliente, sabendo que as pessoas são tão diferentes. Peraí, eu gosto disso, mas se eu fizer isso, não necessariamente ele vai gostar. Como é que eu faço para agradar? E, igual como eu já comentei, nada substitui a experiência, né? Então, se o cliente teve uma experiência boa, E cada seja no ser atendimento, humano é único, né, assim, é então único. às vezes o que eu gosto você não gosta, a forma como eu prefiro, manter contato é totalmente diferente da sua, então imagina tudo isso dentro de um ambiente que ainda eu tenho que gerar valor, eu ainda tenho sabe, então Aham. realmente é bem complexo, né, quando a gente Teve olha uma por vez, esse lado. teve uma vez uma empresa que jurava que ela ia conseguir colocar os atendentes. Por exemplo, um atendente, ele olhava o perfil do atendente, ele olhava o perfil do cliente e colocava o melhor atendente para atender, para falar com ele. Tipo, o exemplo que ele dava era assim: vou colocar um São Paulino para falar com um São Paulino, um corintiano para falar com um corintiano, um que gosta de treinos intensos com quem gosta de treino. E aí a chance de o atendimento da experiência ser melhor era maior. E eu, sinceramente, nunca vi funcionar, mas a ideia realmente é muito boa. E pelo que eu vi, a gente está aqui conversando, né? O Claude deve estar. Aí, já falei o nome do próximo, do nosso convidado. Eu vou passar aqui o próximo slide, vocês vão ver aqui o nosso convidado, gente. É o Claude, que é consultor de tecnologia. Não vou falar muito dele agora. Vamos esperar que ele chegue, né, no decorrer aqui da nossa, do nosso evento. Mas a gente vai tocando aqui, né? E se ele chegar, a gente apresenta ele. Vamos então começar aqui com o nosso tema.
que é dentro do que pode acontecer, né, nos próximos 24 meses, tem algumas perguntas aqui dentro. Por exemplo, existe alguma área que a IA ainda não seja 100% aproveitável? O que que você acha, Bruno, sobre isso? Cara, eu acho que não tem muito uma limitação, né? Quando a gente fala de IA, a gente se tem uma coisa que a gente sabe é que o céu é o limite, né? Mas eu acho que existe algo, né, que é algo mais emocional, né, que é uma coisa que nós humanos temos, né, que isso a IA, por mais bem treinada que ela seja, eu acho que ela não consegue, né, trazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né. Poderíamos ser 2 inteligências artificiais aqui, falando, mas eu acho que a forma como a gente, fala, o nosso jeito, eu acho que isso é muito individual, né, e eu acho que a IA, ela vem para contribuir, né, ela vem para apoiar, mas eu acho que os humanos conseguem ser adicionados a isso, né, com a Uhum, bagagem que a gente tem ali, né, quer seja para trazer mais confiança, apoiar ali nas decisões mais estratégicas, então eu acho que não tem uma área, assim, não colocaria não vejo dessa forma. Qual que é a sua percepção? eu acho, assim, até eu fiz umas pesquisas, né, para formar a minha opinião, para falar a verdade. A conclusão que eu cheguei foi que sobre empatia. Acho que tudo que envolver empatia é mais difícil da IA fazer. Então, Sim. lógico, tem as partes que eles falam de que não consegue fazer leitura corporal, né? É mais difícil para IA. Talvez uma negociação de alto risco é mais difícil de se colocar. É, problema, por exemplo, a IA, ela faz muito sobre estatística, né? Probabilidade estatística, as respostas dela. Então, se você pergunta alguma coisa que ainda não aconteceu, muito ou não aconteceu, dificilmente ela vai conseguir, é, sei lá, entender ou projetar, porque ela não tem. Eu acho que é mais essas coisas, e principalmente sensibilização, né? Porque assim, ó, o que que eu penso? Quando um cliente, vamos supor, o cliente está revoltado, ele está bravo. O ser humano, eu penso que ele quer passar aquela raiva para alguém. E se ele falar com o robô, ele não vai sentir que ele passou, porque o robô não tem o sentimento, né? Ele vai ouvir, ele vai entender ali, né? Baseado nos algoritmos dele, mas assim, o humano não vai sentir que ele, nossa, desabafei. Então eu penso que a maior dificuldade é isso, quando a pessoa quer dar a dor dela. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas é, sabe quando você tá com raiva, isso não acontece, eu acredito que não aconteça com você, tá? Eu vou falar assim, mas não é você. Quando você passa o dia inteiro, você passa o dia inteiro, Mas se acontecer, eu falo também, não tem problema. tá bom? Você passa o dia inteiro com raiva no trabalho, né? Assim, levando desaforo do cliente, do chefe, do colega de trabalho. Aí você chega em casa e você desconta no seu parceiro. Por quê? Porque normalmente é a pessoa que você desconta na pessoa que mais você gosta. Mas na verdade é porque ela vai pegar as suas dores. Eu sinto, eu imagino que seja isso, tá? Na minha opinião rasa, assim. Porque se você contar pra alguém e a pessoa nem ouvir, você continua com raiva. Agora, se você conta pra alguém e a pessoa fala assim: Não, eu vou lá, quem foi que fez isso? Eu vou lá bater. Aí você, não, calma, não é pra tanto. Entendeu? É. Quando ele pega as suas dores, você dá aquela aliviada. A IA não vai conseguir fazer isso, eu imagino, entendeu? Na minha visão Eu é acho essa. que eu acho que também tem uma questão, assim, quando a gente olha para as empresas, né, e principalmente quando a gente fala de tomada de decisão, por exemplo, dependendo, né, do nível dessa decisão, imagina, né, você no mínimo ou você tem que estar ali com uma inteligência artificial num grau
de acuracidade, tamanho para você confiar ali cegamente, né, naquela base de conhecimento, naquele volume que foi acumulado. Mas na minha visão, esse tipo de decisão que são mais estratégicas ou como a gente pontuou aqui, né, que precise dessa empatia, desse olhar humano, é muito mais acontecer essa contribuição, né. Eu uso da IA o que ela me facilita, o que ela me faz ganhar tempo, mas eu utilizo a minha parte estratégica de conhecimento do meu negócio e o meu lado humano para conseguir trazer talvez esse complemento para que a gente juntos consiga entregar algo, sabe? Eu consigo pensar muito mais sobre isso, sobre esse coexistir, né, do que às vezes essa visão que a galera às vezes tem ou é um ou é outro, ou amanhã vai vir um e o outro não vai mais existir. Eu acho que são coisas complementares e que se andarem juntas, a probabilidade disso cada vez mais melhorar, né, é o que eu falo, se a gente fosse parar para pensar antigamente, como é que eram feitos os trabalhos, né? Que loucura. A gente pegava livro, a gente ia para a É, biblioteca. Então assim, o quanto a gente não consegue fazer a mais hoje com a IA. Então, por que que eu não posso aproveitar isso para entregar melhor, para entender melhor, sabe? Então, eu acho que é. eu penso muito nessa ideia mesmo. Então eu acho que a resposta seria, eu acho que todas as áreas já estão aproveitando da maneira que dá para aproveitar e não tem uma área específica assim, né? Eu acho que é isso. Eu acho, essa é a minha visão também. Eu acho que não tem um lugar onde a gente não possa aproveitar, né, alguma Uhum, coisa da IA, quer seja um tema que a gente não conhece, quer seja como melhorar, otimizar processo. E aí é o que eu falei, né, a gente consegue descer em muitas camadas. uhum. Eu tô vendo aqui nos bastidores, acho que o Claudio vai conseguir entrar. E eu queria perguntar para É! queria perguntar para produção se já está na hora da enquete. Se tiver, pode soltar para a gente a primeira enquete, porque eu tô sem, na verdade, eu tô sem a visão da enquete aqui. Não sei nem que hora que eu tenho que chamar. Se vocês puderem me dar uma mensagem. Ah, Já já tá está aqui, rolando ó. na tela Já, aqui, ó. já chegou, já chegou. Ó, vamos lá. Hoje, na sua operação, agentes de IA que agem sozinhos, sem um humano validando cada passo, já. Estão em produção resolvendo casos reais, estão em piloto ou teste, estão só no papel ainda no planejamento, nem entraram na pauta. Eu não posso votar, nem a Bruna pode votar. E eu não vou falar nada para não A gente não vai influenciar. induzir, né? Porque assim, se a gente fala assim, pelo amor de Deus, se você não tiver ainda, aí É, ninguém vai votar que é, não tá. é, é, Ninguém vai votar que não tem ainda. é. Então vota aí, pessoal. Quero ver vocês participando. Eu adoro assim quando o pessoal participa e manda pergunta, tá? Manda pergunta aqui é, para mim, para Bruna, para o Claudio que vai entrar. Se do meu lado, se eu não souber responder, eu vou falar não sei. Dá só um pouquinho, dá só um tempo que eu vou pesquisar aqui no IA. Mas sem resposta eu não deixo. Vamos lá, quem ganhou? Ó, empatou. Estou em produção resolvendo casos É, reais, 43%. Estão só no papel ainda no planejamento, 43%. Estou em piloto teste, 14%. Pelo menos todos já em pauta já está, né? Pelo menos isso então, já. era isso que eu ia pontuar, ô Uhum, Tiba. Que bom, né? Isso é algo muito legal de ver também, né? Você vê o quanto as empresas também estão focadas em também oferecer, né, essa melhoria, aprimorar, melhorar. Então, isso também traz um insight bem legal, né? De que tá todo mundo fazendo é. alguma coisa, independente do tempo do seu processo ali, né? Mas estão olhando já fortemente para essas questões. Pessoal, não demora não, já comece. Até porque, se você está aqui, é porque você já está interessado na IA, né? Porque se o tema nosso é IA, então quem não está aqui, né? Está perdendo tempo e talvez nem sabe que está perdendo tempo porque justamente não está participando dessas conversas. Deixa eu só ver aqui se ele já está vindo, ainda não. Vamos passar para a próxima.
onde que a IA agêntica muda mais rápido nos próximos... É muito difícil essas perguntas, né? Pergunta de É. futurologia. Mas eu queria apostar na sua experiência, e a gente salva isso daqui 24 meses a gente volta e vê se a gente acertou. Você tem algum palpite? Cara, assim, eu acho que hoje muitas coisas, né, já estão sendo feitas. Então você vê, né, eles já respondem, já é possível executar a tarefa. Então isso muitas empresas já estão fazendo, né. Então eu acho que talvez o grande diferencial ali seja quando esses agentes, né, eles deixam só de resolver essas interações ali de forma isolada Uhum, e passam ali a ter uma visão mais consultiva, né, de orquestração da jornada completa, ou seja, ele consegue ter um olhar, eh, que gera insight do que ele está fazendo, entende? Então eu acho que a tendência é que logo mais aí os nossos amigos, de inteligência artificial vão conseguir ser bem, assim, independentes nesse sentido, né, e contribuir com essa massa de dados, com essa massa de informação, a fim de que quem está ali só chegue, né, ali no humano, por exemplo, ou que de fato passe por ele, quando for uma preferência daquele cliente, né. Vamos falar de novo, tem gente que prefere estar com pessoas, falar com pessoas e tá tudo bem. Se hoje a gente uhum. consegue transitar sobre tudo isso, e é por isso que eu acho que não diminui a importância das pessoas nesse processo, entendeu. Eu acho que elas passam aí a ter Até uma aumenta, né? atuação exatamente, ela passa a ter uma atuação onde gera de fato valor, entendeu. Então, sei Especialistas, lá, né? imagina assim, sei lá, o cliente muda de endereço. Hoje o sistema vai lá, atualiza o cadastro. É. Beleza, mas daqui a alguns anos não deveria ser atualizar só o cadastro, entendeu? Ele deveria conseguir atualizar o cadastro, validação de uma série de regras, olhar aquele contrato, sabe, alterar a preferência de entrega daquele cara, abrir uma determinada requisição em um determinado sistema. Então você conseguir fazer toda essa cobrir toda Uhum. essa camada de uma forma automática, né, de jornada, eu acho que talvez seja esse o destino, na minha humilde percepção, tá, Tiba, ali Eu tô de fazendo acordo. mais um Eu concordo, porque hoje a gente tem isso, só que não é autônomo, né? Por exemplo, hoje aham. um Copilot faz parecido com isso, né? Ela vai lá, sugere, baseado em um monte de coisa, mas ela sugere, ela não está fazendo sozinha e ela está ajudando ainda, né, na resposta ali, né? Isso, e eu acho que o que que é legal quando a gente fala do viés, de negócio, né, é você conseguir colocar isso na IA de uma forma que vai ser que aquele agente, né, vai ser além dele ser autônomo, ele consegue ser mais colaborativo, entendeu? Ele consegue ali ser orientado ao objetivo daquele negócio. Então, sei lá, a gente vende um serviço X. A gente vai treinar os nossos agentes nesse sentido, a fim de que ele não só faça essa parte para facilitar o nosso processo, mas que ele também venha ali contribuir com esse conhecimento ali, com base nos nossos objetivos, né, da empresa, do negócio, enfim. Então eu acho que, isso agrega muito e pelo que eu tenho percebido de movimentação, eu acredito que deva seguir por esse caminho. Não, eu também acho. Você falou, inclusive até eu fiz uma pesquisinha aqui, né? A minha pesquisa pesquisou pesquisas. Então tem pesquisa da Cisco, pesquisa algumas pesquisas aqui, e falou muito, quando você falou de orquestração e tudo mais, o que eu percebi assim, vai existir muitos agentes especialistas, então ele vai fazer, não vai fazer todo, ele vai fazer, ser especialista em pedaços, então vai ter vários, cada um fazendo o seu pedaço, e um em cima orquestrando. Eu acho que vai partir por esse modelo de vários agentes, cada um na sua área, vamos dizer, e um ali orquestrando.
para dar o resultado como um todo, e não um só fazendo todo. Porque senão acho que fica muito complexo, talvez vai alucinar É, mais e tudo mais. é porque assim, ó, se a gente for parar para pensar, a IA, ela acaba sendo um propagador, né, então, Uhum, se você tem uma dinâmica e um negócio e um processo que na ponta para o cliente ele tenha uma experiência ruim, a IA vai replicar isso, né. Então a importância dos humanos, né, do time ali que orquestra isso e que tá olhando para isso, entender, né, que se a gente não melhora esse processo, e a importância de novo da gente conhecer do nosso cliente, da gente entender o que que ele busca, qual a preferência, como entendeu? E o ser humano ele é aleatório, a gente sabe, e é difícil às vezes a gente ter essa massa de conhecimento, então eu acho que nesse período que são, né, daqui para frente, as uhum, empresas devem estar cada vez mais antenadas de entender melhor aquele cliente, né, conseguir ali tirar o máximo de insumo de informação, de dados dele, para que esse movimento, ele seja de uma maneira mais tranquila, né, porque senão se você coloca IA e você não trabalha isso, talvez não vai naturalmente se traduzir numa boa experiência, né, porque a IA, de novo, ela não faz milagre, né, ela vai aham, trabalhar com a massa que ela tem. Então a importância de olhar para isso, sabe. concordo plenamente. E chegou uma pergunta aqui, ó. Tauan Mendes. Eu vou deixar você responder primeiro, porque eu já tenho uma resposta, mas olha só que ele perguntou assim, ó. Tem alguma IA que vocês enxergam que está mais avançada para a questão de atendimento? Tentamos fazer um Caraca. agente pelo Copilot, mas sentimos que ele não foi tão eficiente. É, então, eu acho que esse tema, olha só, meu caro Tauan. ouvinte, Tauan. Esse é um tema que a gente tem, né, no nosso dia a dia. A gente mesmo, para usar, né, no nosso dia a dia, a gente transita em várias IAs, né. Eu acho que, assim como as soluções, né, que a gente fala aí das plataformas que fazem essa orquestração, as IAs também têm os seus braços fortes, os seus destaques. Então, eu acho que é muito mais dessa desse casamento entre as IAs e quem está ali atuando nela. E na minha visão, eu acho que quanto mais a gente testa, mais a gente usa o que a gente tem disponível, fica mais fácil o caminho de decidir aonde eu conseguir ter mais aquele retorno do que não. Então você já fez um teste e já achou que esse teste ali não era aquilo que você esperava. Então eu acho que vale a gente aproveitar esse momento, né, que tá todo mundo querendo trazer essa experiência com IA e testar, né, testar outras, IAs, né, para que encontre ali uma que faça sentido e que atenda às necessidades, né, da operação, de negócios, enfim, a gente vê uma aderência muito legal para esse apoio ali para os analistas, né, que estão fazendo os atendimentos, quer seja para trazer insight, trazer informação. Então hoje a IA é o que a gente estava falando aqui, né, são tantas camadas que a gente consegue trazer para dentro da operação, que se vocês, não tiverem ali um foco, né, por exemplo, a gente quer melhorar a experiência do cliente final, né, eu quero fazer com que ele seja, né, menos transbordado, eu quero que ele espere menos tempo. Em paralelo a isso, eu quero que o meu analista também não tenha dificuldade de conseguir fazer isso. Então eu acho que quando a gente coloca ali talvez um direcionamento, né, de qual caminho, é importante a gente drivar, isso facilita um pouco, porque senão a gente fica focando no ótimo, né, e o ótimo a gente sabe que é um desejo de todos, mas que até a gente chegar lá, às vezes a gente vai passar por um bom, né, por um muito Uhum, uhum, legal, por uhum. um excelente, até a gente chegar ali no ótimo, né. Então, E eu aproveitando isso que você falou, porque falar para ele tem que testar. Existe, é assim, eu tô na ANEL há pouco tempo. Tô na ANEL vai fazer 3 meses. E eu fiquei realmente impressionado com a Núbia, que é a nossa IA. Assim, eu não tenho.
como não falar em cima da pergunta dele. Eu sei que isso aqui não é para vender produto, mas assim, não tem como. A Nubia tem cinco especialidades, vamos dizer assim. Uma delas é a de resolver, no Nubia Resolve. E ela foi totalmente treinada para resolver. E aí, você pega a Nubia Resolve, junto lá no Assist, você coloca você configura ela para para falar do jeito que você quer, coloca os guardrails e o que ela não pode fazer, né, principalmente. Coloca ali onde ela tem que pesquisar e, cara, é impressionante como ela já vai acertando muito rápido, né? E a gente sempre tem curadoria. Então, Tauan, é, chama a gente, cara, vamos, testa, cara. Faz o que a Bruna falou, testa. A gente faz Testa. um piloto para você, você vai ver que, cara, não tem como você não ficar impressionado. A gente tem case já de clientes que inclusive deve estar hoje apresentando num fórum do ECBR que está acontecendo, né? O case é fantástico, fantástico, de uma da nossa Núbia vendendo através do WhatsApp e já está batendo todas as lojas. É uma empresa muito grande, muito conhecida, que tem loja em todos os shoppings. A nossa Núbia está vendendo, está entre as 10 mais a vendedora entre as 10 lojas mais que vende em São Paulo. São Paulo não, no Brasil, só perde para algumas de São Paulo. E Entendeu? é E em isso que pouquíssimo tempo. eu acho que um outro ponto que é legal a gente destacar também é que quando a gente fala, né, dessa inteligência e tudo mais, a importância, a gente sempre bate nisso, né? Porque é, é, é dolorido, mas é necessário. A importância da gente entender a jornada, da gente também revisar os nossos processos, da gente integrar os nossos sistemas, da gente organizar esses dados. Então, assim, a IA, ela vem para contribuir com isso, né? Então, imagina, você pode ter uma equipe formada ali, focada cada um numa coisa. Uma vai executar o processo, a outra vai acompanhar os indicadores, a outra vai fazendo, um aprendizado contínuo. Só que na ponta, o cliente não percebe isso. Ele recebe ali o conteúdo pronto, resolvido, na mão dele. Então eu acho que isso é tão, assim, bacana quando a gente olha como cliente, né, porque no final a gente é cliente, né. É. Eu falo, eu mesma Uhum, também tenho meu teto de vidro aqui na própria Claro, né, então, assim, uhum, como é difícil a gente conseguir, eh, estar nesse lugar, né, e eu sempre gosto de reforçar isso com os clientes, a coisa mais importante é que você esteja sempre aberto a evoluir, melhorar, né. E não é porque você não está onde você gostaria de estar, que você também não está lutando para estar nesse lugar, né, que você não está ali melhorando, brigando ali, né, as suas lutas internas para conseguir chegar naquele, né, naquele valor que você quer entregar na ponta para o cliente. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, testa uhum. Testa. e não E a tem gente já tem erro, as né, melhores testar não práticas, tem né? erro. Melhores práticas. A gente já tem, por exemplo, curadoria. Não existe você colocar uma IA para funcionar e não ter uma curadoria. Alguém que vai ficar olhando ali o que está acontecendo, onde pode Isso aí. melhorar e tudo mais. Então, assim, tem várias boas práticas que a gente já sabe que te dá um resultado, que você chega no resultado esperado muito rápido. Atualmente já está Sim. chegando bem rápido. Bom, eu acho que foi respondida. Tauan, se ficou alguma dúvida, manda aqui de novo que a gente tenta complementar. Vamos para a próxima? Tô vendo aqui o Claudio, acho que não vai conseguir, porque realmente ele tá vendo que a internet ainda tá muito lenta dele. Então acho que Caraca, é. Ele vem, ele participa na próxima, não tem problema. é isso aí. Imprevisto acontece, gente. Imprevisto acontece. Tá tendo uma ventania aqui em São Paulo, então sabe que esses cabos que tá passando em cima do poste, né? Dá uma ventania, cai uma árvore em cima, atrapalha tudo. Hum. Vamos lá. É, existe erro em implementar rápido demais um agente de IA? Então me pergunta. É uma pergunta capciosa. É,
Assim, ó, eu diria que o problema nunca vai ser a velocidade, assim, eu acho que, como a gente falou, né, a IA ela precisa de estratégia, né. Eu acho que quando eu falo rápido demais, é por conta da pressão, né? Que às vezes pode estar sofrendo. Exatamente. Então eu acho que, às vezes, a gente fica muito apegado a, não sei, qual ferramenta eu devo usar, né, o pessoal já vai muito para esse viés, mas eu acho que a provocação, às vezes, é melhor a gente fazer: "Pô, qual problema, né, do cliente eu tô querendo resolver?". Porque isso driva melhor, como que É, eu vou endereçar, né. Então eu acho que quando você tem, eh isso bem definido, independente, né, se vai ser rápido, se vai, eu acho que ali é um detalhe, mas eu acho que o que pega mesmo é quando a gente fica muito só focado na ferramenta, no que, né, no que de tecnologia pode ser feito e não está tão avaliando ali qual é o problema que de fato eu estou querendo resolver. Às vezes a gente fica tanto querendo: "Não, tem que colocar", mas o que que eu vou resolver com isso, né? Qual que é a dor mesmo? Qual que é o ponto? se for só pra estar no hype, não adianta, né? Tem que É o realmente. que eu falei, vai depender da experiência que você está proporcionando hoje, né. É. Se o Eu seu fiz, processo não estiver bem alinhado, eu se essa dor fiz. não tiver, Desculpa. imagina, pode falar. Eu fiz uma pesquisa, eu queria ver se você concorda com a minha pesquisa. Tá. Que é assim, eles falam, por exemplo, o que pode acontecer? Isso aqui eu concordo. Ações silenciosas em cascata. Porque quando a IA erra, ela erra que parece que ela acertou. Ela não fala assim, errei, nossa, todo mundo viu que errou. Não, ela tá errando ali. E principalmente se você não tem curadoria ou se você não analisa de verdade, porque parece que ela tá acertando. Então ela tem ação silenciosa e a cascata. Muitas vezes um erro vai levando ao outro. Na hora que você vai ver, já é um problema muito grande. Uma outra coisa, autorização sem trava. Tá, mas aí a questão é um caso que ela achou aqui, que eu acho que é mais questão de desenho, né? De você desenhar bem, colocar bem os guarda-reio ali, para não sair, né? Não fazer o que não é para fazer. A alucinação em contexto sensível, isso, a citação ficou entre 17% e 13%, isso significa um agente inventando política que não existe, dando um prazo errado ou prometendo algo que a empresa não oferece. Então, alucinando, legal, né? Então, e aí tem contexto que é sensível, você não pode de jeito nenhum. Mas, de novo, isso daí eu acho que também é questão de colocar lá os guarda-reios bem colocados, né? E a Não sei gente se você. entende a ansiedade também, né, Aham. das empresas de quererem incorporar, de quererem também trazer algo nesse sentido, mas, a gente só traz, né, luz para que isso seja feito de uma forma ali, né, entendendo bem da sua jornada, revisando bem o seu processinho, integrando bem ali os seus sistemas, organizando os seus dados para que essa evolução, ela seja absorvida da melhor forma, né, porque absorvida ela vai ser, né. É o que você Uhum. falou, o que você coloca ali para fazer vai ser feito, Ela mas vai fazer. É a mesma coisa. Não sei se você já perguntou coisa para IA sobre alguma coisa pessoal, tudo. Ela só te elogia. Ela faz, ela só faz ali, tá preparada para ser uma IA agradável. E uma coisa que exato. o convidado nosso da semana retrasada falou, que eu acho que tem a ver aqui também, que é que assim, a IA tem que ter dono na empresa. Tem que ter uma área ou uma pessoa que vai ser responsável Sim, por aquele resultado, tanto no bom quanto no ruim, né? Porque, eu baixei 30% no custo. Nossa, eu sou o cara. Mas na hora que ela fala assim, não, ela deu um prejuízo aqui porque, sei lá, deu um desconto que não era para dar, enfim. E aí isso pode ser em cascata, pode ser escalável, né? IA é escalável. Então tem que ter um ah, dono, porque senão, né? E eu acho que tem que ser um, não pode ser dois. É igual o cachorro de dois donos morre de fome. ou morre empanturrado.
Eu lembro, quando eu falo isso, eu lembro do peixe. Que aí todo mundo fica dando comida pro peixe, o peixe não para de comer e morre, É. né? Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Não tem muito mais, mas eu acho que tá quase acabando. Qual a área deve ter maior cuidado na adoção de um agente de IA? Você acha que tem alguma área que é mais sensível a isso? Fala assim, ó, é melhor você não colocar agora. Cara, eu acho que não nesse sentido, mas Hum, eu acho que tem algumas áreas que são mais sensíveis, né, quando você está gerando ali dado de cliente, informação de cliente, né, se você tem ali um conteúdo sensível naquela transação, né, eu acho que vale, né, essa atenção de você estar trabalhando com as IAs que vão garantir essa segurança, LGPD, né, a gente sabe que hoje essa questão dos nossos amigos hackers, né, do uhum, golpe e tudo mais, então eu acho que se fosse falar sobre um cuidado, seria isso, né, verificar bem quem são os seus parceiros de negócio, qual que é a tecnologia que ele usa, se ele de fato tem essa proteção, né, ele consegue prover essa segurança para que esses dados ali fiquem ali, que não corram um risco disso ser, né, compartilhado ou que uhum. vaze, enfim, eu acho que até pra gente mesmo, né, no nosso Eu ia dia a perguntar dia, isso. as consultas que a gente faz, né, que a gente usa IAs variadas, fica pra Aham. gente também esse alerta, né, do que a gente compartilha ali, como que a gente compartilha, então, eu acho que o cuidado deveria ser nesse sentido, sabe? Hoje você usa. Qual é o nível de confiança que você tem? Porque, por exemplo, se você quiser, você pode até colocar um cartão de crédito para IA, você pode delegar funções para ela, que ela, igual esses dias eu vi, não lembro onde que foi, uma pessoa que pediu para IA apagar um e-mail, era para pagar um e-mail, ela pagou a caixa inteira. É, e aí outra pessoa que eu vi falando também que quem já está mais avançado está comprando computadores, no caso era o Mac Mini, que era o mais barato, para deixar bem restrito, por exemplo, esse computador a IA vai dominar. Então nesse computador eu vou pôr só isso, isso e isso. Um cartão de crédito só com Caraca. limite limitado, um e-mail que não vai ter tanto problema, porque para testar ali se ela é capaz de fazer a gestão pessoal ali ou qual que é o nível de confiança que você está hoje? Você confiaria um cartão de crédito para IA? Cara, não, assim, eu sou bem medrosa nesse sentido. Hoje eu não tenho nada, automatizado, né, para mim as coisas nesse sentido, porque ainda é uma caixinha de Pandora, né, Uhum, pra gente ali, usuário que tá colocando ali seus dados. Então, assim, a gente colocar sentimento, a gente extravasar às vezes nossas mazelas, né, pessoais ali, você pedir um conselho, sei lá, você usar com esse tipo de auxílio, eu me sinto mais confortável. Eu uhum. não tô nesse high level ainda não de confiança de Por enquanto ela é copilot, ela não está fazendo todo, né? Está só te ajudando por nas enquanto tarefas ela principalmente é meu repetitivas. braço direito, Uhum, esquerdo, uhum. bastante eu consulto bastante, adoro inclusive, eu acho muito legal ter essa Também acho. facilidade, acho que contribui, faz a gente pensar diferente, olhar diferente, estimula a gente também a estar sempre se atualizando, buscando, né, a gente está sempre aprendendo, é o que eu sempre falo, nesse mercado a gente está sempre aprendendo, então, você ter um lugar que corrobore com isso e contribua com isso, eu acho sensacional, assim. Eu também estou nessa fase ainda. Eu só estou com ela me ajudando e muito, mas fazendo por mim ainda acho que não fiz nada. Nada. Ainda não tá rolando, É, né. ainda nada, ainda nada. Tem mais uma enquete que a gente vai lançar aqui. Só mais uma, vamos lá. Se você pudesse escolher hoje onde colocar um agente de IA autônomo primeiro na sua operação, você escolheria uma tarefa de baixo risco e alto volume,
tipo pedido de segunda via de boleto, uma tarefa de alto risco, mas alto ganho. Exemplo, negociação, cobrança, cancelamento. Nenhuma ainda. Quero ver mais casos de uso antes de arriscar. Já decidi, mas a diretoria jurídica ainda não deixou. Boa. Essa é Vamos boa, lá, essa é pessoal. boa. Essa é boa. É. Então, até parecido com o que eu não sabia da enquete, mas foi mais ou menos o que eu estava perguntando, né? É, Onde que a gente já está apto, onde, se você fosse tomar a decisão na sua operação, de colocar o seu nome em risco, você colocaria. Eu tenho a minha aqui, não quero influenciar. Vamos ver se o pessoal vai votar igual ao meu pensamento. Será que o Tauan tem mais alguma pergunta? 100%. É no que eu falei, no que eu imaginei. Era essa também a o sua? pessoal é conservador, com certeza, assim, ainda mais quando a gente está falando de operação, né? É, porque hoje em dia, o que eu falo da IA, a maior vantagem da IA é que ela é escalável, né? É escalável. Então, por exemplo, você vai investir um tempo treinando a sua IA, mas ela vai servir para fazer milhões. É como se você estivesse treinando 1 milhão. Se você tiver, que atender 10 pessoas ou 1.000 pessoas, o trabalho já foi feito, é o mesmo trabalho. Diferente de quando você for treinar uma pessoa, pessoas, né? Se você for treinar uma operação para atender mil pessoas, o trabalho é muito maior do que treinar uma IA. Com certeza. Bom, eu acho que a gente não vai ter mais perguntas, então a gente está caminhando para o final. Deixa eu ver aqui. Realmente não tem mais. Eu estou aqui, vou agradecer, Bruna. Muito obrigado pela sua participação. Se Imagina. você quiser dar um recado, o que você quiser, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade, faz o que você quiser. Eu ia falar alguma coisa, mas fazer. Se eu falar alguma coisa, vai. Não, fica à É, vontade para fazer o que você quiser aqui, ó. O tempo é não, seu. eu acho que pensando no viés do que a gente está falando, né, e olhando para a dinâmica, né, falando da IA, a IA ela não muda, ela não vai mudar apenas ali a forma como essas empresas elas atendem, né? Ela vai mudar aquilo que, né, os clientes passam a considerar ali, né, um bom atendimento, uma boa experiência, né. Então, eu acho que quando a gente fala de futuro, né, ele não vai ser decidido pela inteligência artificial, né, ele vai ser decidido ali, pela empresa que conseguir fazer o melhor uso dela, né, obviamente validando o contexto e a preferência de cada cliente. Então eu acho que as empresas que conseguirem, né, entender melhor as pessoas, né, por trás de cada interação, né, transformar ali esse conhecimento, né, em experiências que realmente façam ali sentido para aquele cliente, eu acho que essa é a chave, sabe, na minha cabeça, assim, você conseguir coexistir usando o melhor do humano junto com essa capacidade, veloz e maravilhosa que é a inteligência artificial. Então, esse é o recadinho que eu gostaria de trazer aí como provocação final. Não, perfeito, eu concordo plenamente. Plenamente. Fazer tudo com a IA. Não vai fazer sozinha, a gente vai fazer. Só que vamos tentar fazer cada vez melhor com a ajuda dela, né? Para Exatamente. termos cada vez clientes mais satisfeitos, menos. E menos custo, né? Dá para fazer. Dá para É, atender porque melhor e baixar o custo. isso, e se você olha, nesse prisma que a gente está falando, a IA ela muda, né, a expectativa do cliente. Ela vem para mudar essa expectativa, porque se o cliente na ponta ele faz uso da IA, na cabeça dele, a empresa que presta determinado serviço para ele deveria estar fazendo a mesma coisa. Então, automaticamente, ele também está mudando essa expectativa. No nosso caso, que trabalhamos ali com vendas,
ela fica ainda mais humanizada, né? Cada vez mais eu tenho que trazer ali, valor, entregar valor, né? As conversas mudam muito quando a gente está falando com os clientes sobre a experiência do cliente. Então, a IA com certeza ela vai contribuir muito, e eu acho que ela é um diferencial, assim, que vai continuar sendo destaque e gerando bastante desdobramentos daqui para frente. Eu vou fazer uma provocação, porque eu tenho uma tese que vamos lá, vamos fazer em 5 anos vai ter mais gente preferindo ser atendido por IA do que por humano. Você Em acha? 5 anos? Eu acho. Ou você acha que é menos? Ou você acha que não vai acontecer? Ai, é muito difícil, né. É muito difícil. Eu acho que se o cliente, eu como cliente, né, eu não tiver essa percepção, né, é o que você falou, Uhum, a uhum, percepção acho que pega muito. Eu saber que eu estou falando com alguém, dependendo do que eu estou falando, me tranquiliza ou me irrita, uhum, dependendo do uhum, perfil da pessoa. uhum. Então, eu acho que se a gente estiver caminhando, né, para cada vez mais, conseguir ter esse entendimento do cliente de uma maneira, assim, o mais profunda possível, eu sei que 100% é muito difícil, mas quanto mais aprofundado eu sou naquele cliente, né, na preferência dele, eu acho que existe uma grande tendência de que a IA consiga ali desbravar muito mais, mas eu não sei se em 5 anos, eu não sei se a gente está tão Será? avançado assim hoje. É que Eu assim, quando acho eu falei isso, eu imaginei o seguinte: vai ter casos em que eu vou preferir falar com o humano, isso é sem dúvida. Só que eu acho que assim, vai ser menos. Então, por exemplo, 10 casos, a mesma pessoa. Para esses 10 casos, ela prefere IA, e para esse aqui, que é a de reclamação, ela prefere um humano. Entendeu? Então, eu acho que por isso que no total vão estar preferindo mais IA do que humano. Mas esse é um chute, é uma teoria. Vamos ver o que vai é. acontecer. Ainda bem que está gravado daqui 5 anos. A gente vai acompanhar, se Deus quiser, daqui 5 anos a gente ainda vai estar aí, e a gente vai ver que fim que vai levar essa jornada. Ou, bom, que não tenha fim, né? Que a gente é, tenha empresas e o CX cada vez maior e mais importante dentro da empresa, né? Não tem mais como, ninguém ignora mais, né? Falar, saber que a experiência do cliente acho que é o principal item de recompra, né? É isso Porque aí. comprar uma vez é ok, comprar a segunda é que é o X da questão. Você E quem virar. entende, e para resumir, quem entende de pessoas são pessoas. Uhum, sem dúvida. Né? Então, assim, acho que a gente tem um papel fundamental aí durante todo esse processo. Então, vamos aproveitar o que dá para aproveitar ao máximo. Bom, Bruna, obrigado. Obrigado mesmo. O Claudê não veio, Obrigada a mas a gente você. participa na próxima vez com ele. Pessoal, semana que vem, quarta-feira, às 16 horas, temos de novo Neo Talks, talvez com o Lucas Tojo, talvez comigo, mas sempre com convidados para acrescentar aqui, deixar nosso bate-papo muito relevante e rico, né, em conhecimento e trocas de ideias, experiências. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.